E vem conferir a crítica do filme Blue Lock, episódio Naj. E chegou finalmente nos cinemas nacionais Blue Lock, episódio Naj. E eu falo que chegou finalmente porque já faz alguns meses que esse filme estreou lá no Japão. Depois ele foi distribuído para o resto do mundo até que finalmente ele chegou no Brasil. Blue Lock, obra essa que vai ganhar uma temporada, um começo de uma segunda temporada lá para o fim do ano. E também vale destacar, quando lançou a primeira temporada, ela foi um extremo sucesso. Um anime que era muito comentado e mencionado pela sua proposta diferente, que inclusive tem crítica aqui no canal, que eu vou deixar no final do vídeo. E quando eu vi a proposta do filme, eu achei ela um pouco estranha, eu admito. E quando eu fui ver o filme, eu não saí decepcionado, mas eu acho que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Não é um filme ruim, vale a pena ser assistido, mas eu acho que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Porque começa com a escolha do protagonista, o Naj. Bom, ele é um protagonista interessante. Ele é um protagonista que ele mostra que ele pode crescer muito ao longo da obra. Mas ao mesmo tempo, eu não vi uma comoção tão grande para ele merecer uma história solo. Eu acho que inclusive o filme se vende errado. Se o filme chamasse Rue e Naj, uma história Blue Lock, eu acho que funcionaria muito melhor. Porque a história não é do Naj, é dos dois, é da amizade dos dois e como aquilo se transformou até ele chegar no Blue Lock, como é um carregando o outro até um ponto onde o Naj vai querer andar pelas suas próprias pernas. E já que a parte que o Rue fica longe do Naj, ela é muito rápida no filme, ela é praticamente uma montagem, eu acho que esse nome seria mais coerente, colocar os dois como nome principal, porque eu acho que funcionaria muito melhor. E inclusive esse nome daria abordagem para a gente abordar outros personagens futuramente, outros personagens que vão aparecer e que poderiam ganhar seu filme solo. Mas aí o filme começa, e a primeira parte do filme, que mostra como eles se conheceram e como eles se tornaram amigos, essa parte eu acho muito interessante, porque ela aparece no anime, mas de maneira muito rápida. Aqui, pelo menos, eles dão um desenvolvimento um pouco maior nessa amizade. Mostra um pouco mais de como eles foram de total desconhecidos para pessoas que eram de mundos completamente diferentes na escola, até se tornarem grandes realmente aliados e amigos que vão querer virar o maior atacante do mundo. Na segunda, depois que sai dessa parte, o filme começa a entrar aonde o anime de Blue Lock entra, que seria naquela primeira etapa onde eles chegam dentro do Blue Lock. E aí eles vão decidir se eles vão ou não. Vai ter toda aquela parte meio que quem ficar com a bola, quem ficar pra ter que acertar a bola, ele vai ser eliminado. E aí eles vão encontrar o seu time solo. Essa parte pra mim é onde o filme começa a me decepcionar. Porque era óbvio que a gente conhece o Naj da obra e ele não entra lá na frente pra não ter tanta coisa pra contar. Então era óbvio que as histórias iriam colidir. Então eu sabia que o que a gente fosse ver os personagens, a gente já sabia o que ia acontecer, qual seria o destino deles. Porque a história dele é muito ligada com a do protagonista, o Izagi. Então a partir daí, quando a gente vai ver a obra, eu achei que o anime perdeu uma grande oportunidade aqui. Porque você vai apresentar os personagens que a gente conhece, que é o Rue, o Naj, e a partir daí a gente poderia conhecer mais do time dele. Porque no time que a gente conhece lá, na parte do anime, a gente tem tempo para apresentar os 11 personagens. Aqui no time do Naj, não tem como fazer isso no anime. Porque você não vai apresentar mais 11 personagens. Então você foca em 3 principais, que são os que vão avançar ao longo da obra. Aqui num filme que você foca em dar desenvolvimento para o Naj, eu acho que era o ponto ideal para você fazer com que o time tivesse mais vida, mais alma, e a gente conhecesse mais eles. Mas é o oposto. Eles focam nos personagens que a gente conhece e não evolui tanto eles. Não transforma tanto eles em personagens mais interessantes. A gente conhece um pouco mais do flashback de um de outro, conhece um pouco mais da personalidade entre eles, mas o time como um todo, o time como pensamento é desenvolvido quase nada. Você não sabe o nome de nenhum sem ser os 3 principais do time. Isso é decepcionante. Se você vai fazer um filme solo para desenvolver a visão de outro personagem, faz de uma maneira bem feita. Aqui, obviamente, nessa parte do meio, eles acrescentam muita coisa com flashbacks, com informações, é bem animado como um todo, apesar da animação ser um pouco poder ser um pouco melhor, mas quando você pensa no que o filme deveria ter feito,
deveria ter dado mais camada e mais alma pro time, algo que não aconteceu. Depois disso a gente acaba vendo o que a gente já viu no anime, só que na visão do Neji, vendo mais o pensamento dele, o olhar dele, o que ele acha do futebol e até a motivação que ele vai crescendo. E aí pra mim acaba colidindo bastante, acrescenta coisas pro anime sim, vê a visão de outro personagem, outra ideia de jogo e como ele foi modificado por outros personagens, mas não vai trazer tanta coisa nova a partir daí. E aí é que entra outro problema do anime. As pessoas parecem que quando fizeram esse filme não entendem que existem mídias diferentes para obras diferentes. Um mangá, ele pode ser escrito e depois da escrita, o leitor vai ter o seu ritmo de leitura. Então a partir daí, pessoas vão consumir a obra de forma diferente. Quando você passa para o anime, você vai passar por uma ideia de uma série de TV praticamente. Então a partir daí, a sua linguagem tem que pensar semanalmente, aonde os episódios vão ter cortes, aonde vai continuar a obra a partir dali. E no cinema é uma obra completamente diferente, é uma outra mídia. Então você tem que pensar com um filme que vai ter começo, meio e fim, uma narrativa interessante. E não foi isso que aconteceu. A narrativa é interessante porque o anime e a obra, o conceito são bons. Mas quando você pensa no filme como um todo, ele não tem nem um pouco a estrutura que um filme deveria ter. Então a partir daí, o filme em vários momentos parece que ele não tem uma certa cronologia como deveria ter, não tem uma certa linha temporal cronológica como um todo. Então a partir daí, o filme em vários momentos fica até um pouco cansativo e um pouco perdido. Para qual caminho você quer levar essa história? Para onde você está indo? Como vai se encerrar? Tanto que os caras não sabiam como encerrar o filme, o diretor e também o roteirista, que eles terminam praticamente com uma montagem, num momento até anticlimático. E na sala de cinema, quando acenderam a luz, muita gente pensou, o filme simplesmente acabou, porque realmente as pessoas não pensam isso porque o filme não consegue criar aquele altos e baixos e terminar numa alta, porque não foi bem pensado para o cinema essa história. Claro, não daria pra fazer mais um anime focado na história, mas o filme que poderia contar essa história, poderia ser melhor trabalhado. Então narrativamente é um filme que ele decepciona. Ele não é ruim por causa que a história dos personagens não são ruins. E a narrativa não é ruim. Mas quando você pensa como deveria ter sido contado e como os pontos que poderiam ser explorados, eu acho que é uma grande desperdício do que eles fazem aqui. E na parte técnica também é um desperdício. Eles mantêm a trilha sonora do Blue Lock, que pra mim é interessante, poderia ser melhor, mais marcante, mas ela é funcional para a obra. E também tem uma música original que eu também gostei. Mas quando você pensa na parte da animação, ela não é uma animação ruim, mas ela mantém completamente a qualidade do anime. E aí é que entra outro problema. Se você tem a qualidade do anime pra TV, é uma coisa. Pro cinema é outra. Se eu tô pagando ingresso mais caro, se eu tô indo assistindo uma tela maior, com uma venda, com uma propaganda de que vai ser um filme pra cinema, eu quero um anime um pouco melhor, uma animação um pouco melhor. A animação é ruim? Não, não é ruim. Mas quando você pensa que está vendendo um ingresso a mais para eu ter uma outra experiência, eu espero que vocês trabalhem um pouco mais. Claro, se você ver esse filme e terminar o anime, é a mesma qualidade. E o problema é, um eu vejo na minha TV e outro eu vejo numa tela grande. Então pra mim, a animação não é ruim, ela não é mal feita, mas no fim ela parece mais um caça-níquel, porque eles não melhoram a qualidade também. No fim, Blue Lock, episódio Neji, é um filme que ele é mediano. Pra quem gosta da obra, vai ser uma boa experiência, mas eu acho que não vale a pena ser visto no cinema. Concluindo, eu não achei Blue Lock, episódio Neji, ruim, mas eu também me decepcionei com o que eles entregaram em tela. É uma obra que, pra quem é fã, pra quem sente saudade desse universo, vai ser legal de assistir, mas poderiam ter feito tudo melhor. Narrativa e animação poderiam ter uma qualidade técnica muito melhor do que eles entregaram. Foi um grande potencial desperdiçado. E eu termino falando a mesma coisa que eu falei no final da crítica. Quer assistir? Recomendo que você veja em casa, porque não vale a pena você gastar o preço do cinema para poder assistir esse filme que não vai trazer algo como o cinema merece. E por isso que eu fecho o filme Blue Lock, episódio Neji, com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Blue Lock, episódio Neji? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.